Fala aí, pessoal. Eu sou o Arre Barcelos e hoje estamos aqui com o Papo 10, o programa de entrevistas que hoje está mais bonito, digamos assim. Vou entrevistar 4 mulheres que estão inseridas no meio das apostas esportivas e fazer perguntas ali de praxe do nosso Papo 10 perguntas que vai desmistificar um pouco da mulher no mundo das apostas e falar um pouquinho do preconceito tão vivido na sociedade que a mulher sofre em todos os setores, segmentos e não é diferença no mundo esportivo e nem no mundo das apostas esportivas. Tá bom? Então vamos pro Papo 10 e vamos lá. Tô aqui recebendo hoje a Mari, a Ju, a Fernanda e a Camila. A Mari tem um canal Fala Mari lá do Instagram. Ela participa de lives da Academia das Apostas Brasil, Academia Apostas Brasil, e faz lives aí todos os dias, todos os jogos, né, Mari? Conta mais um pouquinho pra gente. 4 horas e meia de live. Amanhã vão ser 7. Não, 6, perdão. Tá aí. Temos a Ju é apostadora, também trabalhou na Greenhouse, uma consultoria de galgos. Fala aí, Ju, como é que você tá? Tudo certo. Feliz em participar aí com vocês e poder compartilhar as experiências no mundo das apostas. Tá certo. Fernanda de Juiz de Fora, mineirinho igual a mim, apostadora nova, começou a apostar esse ano em 2020 e é educadora física. E aí, Fernanda, como é que você tá? Também estou muito feliz com a oportunidade, ainda mais com vocês que já estão há mais tempo, né, nesse mundo. Vou curtir bastante. E a Camila fechando nosso timaço de hoje aí do Papo 10. Camila tem um projeto sensacional do Apostando a 2. E aí, Camila? Firmeza? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, é sempre um prazer, né, conversar com o pessoal aí que já está engajado com o mundo, o pessoal que está começando, e principalmente quando são mulheres, né, porque a gente sabe o quão é difícil ainda encontrar mulheres nesse meio. Então é sempre legal bater papo aí com a mulherada. Legal. Apresentadas as nosso timaço aqui, vou falar deixar um pouquinho mais de tempo para vocês se apresentarem direito, falar como que vocês surgiram no mundo das apostas e para a gente conhecer o público, conhecer um pouquinho melhor vocês. Vamos lá, Mari, pode começar com você? Vamos lá. Primeiro eu agradeço a oportunidade aí de estar conhecendo as meninas também, que algumas eu não conhecia, nem você. Então, um prazer e agradeço a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Maristela, sou do interior de São Paulo, tenho 24 anos, sou formada em gestão financeira e eu já trabalho com as apostas desde 2016. O meu início foi meio por acaso, eu sempre quis trabalhar com renda variável, eu lia muitos blogs a respeito de renda extra, renda variável, até que um dia eu cruzei com um post sobre apostas, e fui indo, procurando conteúdo, por fim eu acabei caindo na Academia das Apostas Brasil, e eu comecei a acompanhar as lives dos meninos lá. E só tinha eu de mulher na época, era 2016, então eu acabei fazendo ali, pegando um contato com os meninos, o Josué Ramos principalmente, e ele me acompanhou bastante, ele me ajudou, praticamente me apadrinhou, né, e me ajudou bastante aí no meu crescimento, tanto que depois, né, já de alguns anos que eu já estava no mercado, ele me convidou, quando teve uma oportunidade, para acompanhar eles lá nas lives da academia. Eu comecei a trabalhar com eles em março do ano passado, e lá estamos desde então. Tá certo. Ju, conta um pouquinho mais pra gente sobre sua vida no mundo das apostas. Como é que você veio parar aqui com a gente hoje, Ju? Então, eu comecei também em 2016, porém final de 2016. Um início meio, assim, catastrófico, bem complicado, porque, na verdade, eu via o meu irmão apostando e eu via que ele ia muito bem e eu me atirei nesse mundo achando que seria tudo muito fácil e mil maravilhas, né? E de início não foi fácil, realmente, mas com o tempo eu fui aprimorando, me interessando mais nos mercados e nos conhecimentos a respeito, e até que fui evoluindo, fui parar como tipster, tive a honra de ser conhecida como a primeira tipster mulher de galgos do Brasil. Então, para mim foi uma honra assim, poder representar o nosso clube feminino, que é tão discriminado nesse mundo, né? E é isso.
tô me aprimorando em mais mercados. Hoje, vou confessar que já aposto bem menos em galgos, tipo, praticamente nada. Mas a gente não pode desprezar o nosso início, né? Tá certo, seja bem-vinda. Fernandinha, e aí, Fernanda? Como é que você tá? Conta um pouquinho mais pra gente, você é a caçulinha da nossa turma. Então, eu sou nova, né, no mundo das apostas. Eu iniciei nesse começo de 2020. Um amigo comentou que estava sendo muito bom para ele. Aí eu ainda fiquei resistente, esperei uns 3 meses para ver o que ele ia falar depois de um tempo. Aí ele continuou falando a mesma coisa, que estava sendo bom, me explicou um pouco melhor. E assim, eu animei a entrar e estou satisfeita com os resultados. Boa, Fernandinha. Seja bem-vinda. Camila. E aí, Camila? Conta um pouquinho mais. Seja bem-vinda. Boa noite. Conta um pouquinho mais de você aí pra gente. Então, eu tive um começo, assim, mais relutante ainda, né? Porque, pra quem não me conhece, eu tenho o projeto Apostando a 2 com meu namorado, que é o Lucas. E foi ele que começou nesse mundo, né? Ele já apostava há um bom tempo. E aí, aquela coisa, acho que a maioria, né? Tipo, que não conhece esse mundo ainda, tem essa certa resistência ainda. Quando ele veio falar que estava apostando, eu fiquei, né, meio cabelo de, Lucas, que é isso, né? Tipo, você vai ficar aí jogando seu dinheiro, né, no lixo, pra que isso? Lucas, o que você tá fazendo na sua vida, Lucas? Eu ficava, eu sou uma piada, né, pra você, Lucas? É tipo isso, eu ficava, como assim? E é muito essa questão, né, de que principalmente no começo, né, a gente tem muito essa questão de querer agarrar todos os jogos, né, com as mãos. Então, quer acompanhar o final de semana inteiro. Se tem 60 jogos, quer tentar manter os 60 jogos ali. E então, o final de semana era o tempo que ele mais trabalhava, né? E era o tempo que eu tinha livre, porque eu era funcionária pública na época, então eu trabalhava de segunda a sexta. E sábado e domingo era o tempo que eu tinha livre e queria sair. Então, eu tinha muito esse contato, né? Porque quando ele precisava trabalhar, eu acabava vendo. Eu acabei me interessando, eu vi que ele estava começando a ganhar dinheiro com isso, estava levando realmente a sério. E foi aí que eu comecei a apostar de forma mais recreativa mesmo, né? E aí, quando você se mete, né, é um caminho sem volta, porque realmente é muito bom. É um mundo que tem muito ainda para se explorar, tipo, tem, né, ainda uma questão muito grande ainda de crescimento ainda. Então, eu comecei a me envolver e quando eu vi, eu já estava tão envolvida que eu larguei tudo e comecei a viver só disso. E hoje em dia tô aqui super feliz e eu amo o que eu faço. Boa, boa. Seja bem-vinda, viu, Camila? Gente, Obrigada. Gente, então hoje o Papo 10 ele vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer as 10 perguntas e eu não vou direcionar as perguntas. Eu vou fazer as perguntas para o grupo e aí responde, vai ser um debate, uma troca de experiência para ensinar todos que estão vendo o vídeo aqui o quanto vocês sofrem, não só no mundo atual, no mundo real, mas também no nosso mundo das apostas. Tá bom, gente? Preparadas? Sim. Preparadas? Vamos, Manda ver, manda bala. Vamos para a primeira pergunta. É uma pergunta que pode parecer um tanto quanto óbvio, mas a gente tem que ouvir de vocês. Vocês enfrentaram ou enfrentam dificuldades no mundo das apostas esportivas? Quais os tipos de dificuldades que vocês enfrentam, o que vocês mais enfrentam? Com certeza. No meu caso, a minha maior dificuldade foi em questão de que eu me atirei, tipo... O meu início, na verdade, a minha primeira aposta, eu nunca vou esquecer, foi no vôlei. Eu não entendia nada de vôlei. E do vôlei, aí eu comecei a perder dinheiro mesmo, e eu fui para o futebol. E para vocês terem uma noção, eu não entendia nada, exatamente nada de futebol. Eu não sabia o que era um tiro de meta, eu não sabia o que era uma cobrança de falta, eu não sabia nada. Tipo, eu comecei totalmente verde mesmo. E tanto que até hoje eu me sinto uma aprendiz no ramo, assim, principalmente do futebol. Então, a minha maior dificuldade foi exatamente essa, que eu não era uma pessoa amante de esporte. Hoje, claro que eu sou, né? Mas eu não admirava. Na verdade, eu não parava nem assistir uma partida de futebol. Não curtia mesmo. De minha parte, o que eu posso falar, eu acho assim, dificuldades, né, nesse mundo, todo mundo vai ter, porque realmente não é um mundo fácil. Agora,
No meu caso, eu sempre comento a respeito disso. Para mim, o que mais pesou ao longo de todo o meu desenvolvimento, sem dúvidas, foi o psicológico. Domar o psicológico. O operacional, eu dominei ele até que rápido. Eu acho, eu sou boa com números, sou boa com lógica, com matemática. Então, quando você começa a planilhar as coisas ali, tirar as estatísticas, chega um momento que você vira e fala, cara, isso é óbvio. Então, se é tão óbvio, por que eu não consigo lucrar nisso? 80% das vezes é o emocional. Você não conseguir controlar a gestão, você não conseguir controlar, enfim, as suas decisões, né? A tomada de decisão na hora de fazer uma entrada ou saída no mercado. Eu comecei como trader, então eu tomei muito aí nas costas com esse problema de tomada de decisão. Eu acho que eu apanhei tanto que hoje eu acredito, né? Lógico, a gente aprende a cada dia e melhora a cada dia, mas acredito que hoje eu consigo sentar para ver um jogo e não fazer nada se eu achar que não tem nada para ser feito, ou esperar o tempo certo para fazer uma entrada, ou, enfim, entrar mais cedo do que eu achava que eu ia entrar, e depois, principalmente, uma coisa que eu faço muito, inclusive dentro das próprias lives, tomou head, analisa por quê. Você tem que saber quando o seu head é uma questão matemática de variância e de curva, quando é um erro seu. Porque esse erro, pelo menos para mim, esse erro, quando eu faço alguma coisa errada e eu sei que eu fiz alguma coisa errada, isso afeta a minha tomada de decisão na hora das outras apostas. Então, muitas vezes, quando eu identifico um erro desse, eu prefiro parar por ali. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Josué. Você tem que identificar os seus defeitos. O meu é esse. Eu me cobro muito. Então, quando eu sei que eu tomei um head por erro meu, isso abala meu psicológico. Então, eu aprendi a me retirar do mercado nessa hora. Você tem que conhecer as suas dificuldades e aprender a usar elas a seu favor. Porque, assim, são dificuldades tão intrínsecas suas, você não vai conseguir, muito provavelmente você não vai conseguir desconstruir elas tão rápido. Então, é melhor você simplesmente aceitar e passar a usar elas a seu favor. Mas fatores emocionais, aí para mim, é o mais complicado nesse mundo e a razão de tão pouca gente ser lucrativa. No meu caso, obviamente, né? Eu acho que realmente o controle emocional é o que conduz tudo. Eu acho que realmente você consegue ver o nível que você tá realmente, depois quando você consegue ver que você tá conseguindo controlar mais. Eu acho que ainda assim você nunca vai controlar 100%, porque sempre vai ter esses dias que você não tá bem, o seu humor não tá legal, aconteceu alguma coisa pessoal sua que querendo não vai influenciar se você acabar resolvendo trabalhar mesmo lidando com os seus problemas pessoais também. Mas é que no meu caso eu ainda resolvi trabalhar com um mercado que não era ainda tão estudado ainda, que hoje em dia eu trabalho com escanteios, eu sou especialista em escanteios. E quando eu comecei, né, quando o Lucas veio me falar sobre o mundo das apostas, eu queria conhecer o máximo que eu conseguisse para realmente tentar aproveitar o máximo possível. E quando eu comecei, aí você procurava lá no YouTube, por exemplo, o que a gente quer asiático. Eu achava 1000 vídeos falando sobre o que como trabalhar no mercado de gols. Tem 1000 vídeos sobre. Só que aí quando ele veio me falar que dava para apostar tem escanteio, eu fiquei curiosa para tentar entender também como funcionava esse mercado. E quando eu chegava para pesquisar, por exemplo, sobre o mercado, eu não encontrava nada que realmente me ensinasse como, né? Você encontra essas estratégias aí milagrosas que vai te fazer ganhar R$1.000 em um dia, sendo que a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Então, foi aí que eu peguei como desafio pessoal mesmo, de tentar estudar o mercado sozinha mesmo, de tentar evoluir da forma que eu conseguisse. E então, a minha maior dificuldade mesmo foi de começar um mercado totalmente do zero, sem ter nenhum apoio realmente de estudo junto, né? Porque realmente era questão de ir assistindo jogos e fazendo as minhas próprias observações e crescendo meio que sozinha, mas do geral, assim, foi bem tranquilo. Tirando nessa questão mesmo que o controle emocional, acho que é o que mais pesa mesmo, não é nem tanto a técnica. Vou colocar uma pimentinha aí fazendo a segunda pergunta. Dificuldades como apostadores todos temos. E dificuldades por ser mulher apostadora? Vocês encontram alguma coisa? Se vocês têm? Ainda mais vocês duas, Maristela, a Mari e a Camila, que são tipsters, né? E aí, como é que é? Olha,
Eu acho que, em primeiro lugar, você tem uma descredibilização inicial. Tipo assim, para você provar, hoje em dia, eu acredito que a Camila passe por isso também. As pessoas já me conhecem. Normalmente, quando elas chegam até o meu canal, alguém indicou, ou elas já ouviram falar, elas já ouviram meu nome de alguma forma. Então, elas levam mais a sério. Mas quando eu comecei, era uma coisa muito assim, parecia que a galera fazia umas perguntas, eu sentia isso demais no início das lives lá na academia. Parecia que a galera fazia umas perguntas parecendo que para me testar. Será que você entende mesmo? E, cara, eu tava acompanhando aquelas lives desde 2016. Tudo bem que os meninos não mudaram, eles estão lá bem mais tempo que eu, mas, tipo assim, eu nunca vi ninguém novo fazendo isso com eles. Parece que quando a pessoa bate o olho em você, ela assume que você não tem conhecimento do futebol. E por mais que você esteja ali, você tem que se provar. Não é que a galera não leve, não dê atenção. Dá sim, isso eu já comentei. Às vezes, por ter tão poucas mulheres, às vezes dá até mais atenção. Mas atenção não é necessariamente credibilidade. Então, assim, para você se provar ali, você tem que dar muito mais sangue do que um homem tem que dar para se provar. Mas isso não é só no meio esportivo, não, tá? Isso em qualquer área. Isso é cultural, principalmente do nosso país. Então, assim, não é exclusivo do trading, das apostas, não, mas acontece bastante, principalmente para quem tá dando a cara aí, né, na internet. Fazendo vídeo, fazendo live e tal. Então, comigo já foi mais tranquilo, assim, né, nessa questão. Publicamente, quando eu apareci, né, quando eu comecei a realmente dar a minha cara a tapa, eu comecei o projeto com o Lucas, que era um homem, né, então, querendo ou não, acho que para mim já foi mais fácil, porque eu já entrei no mercado publicamente tendo um homem do meu lado, então eu não vou ter esse poder de falar, ai, foi complicado porque eu não comecei sozinha, né, eu não tive que desbravar esse mundo desde o começo sozinha como mulher. Então, quando eu cheguei, e também teve uma questão que no começo de tudo, né, quando eu ficava fazendo minhas entradas, fazia sozinho e tudo mais, e o Lucas veio falar, você é tão boa no que você faz, por que você não vira tipster, né? Porque na época ele já era, ele tinha um serviço antes com um amigo dele. E eu falei, você tá louco? Eu não vou ficar dando minha cara a tapa aí, porque eu tinha muito medo desse preconceito, né? Porque eu falei, né, tipo, é um mundo muito machista, querendo ou não. Então eu tinha muito esse medo de acabar dando minha cara a tapa e acabar sofrendo, e no começo eu era muito nessa, de levar muito a sério a opinião dos outros, então tava muito com medo. Ele falou, então faz assim, ó, começa a fazer, começa a mandar suas entradas, sendo que eu não vou ficar falando que é você nem nada. Então, quando eu comecei a mandar minhas entradas no grupo, eu era um ponto. No Telegram não aparecia, tipo, enviado por Camila. Era enviado por um ponto, e ninguém sabia quem eu era, não participava do chat nenhum. Então, tipo, quando eu me assumi como Camila, vamos dizer, eu já, tipo, todo mundo já conhecia a minha lucratividade, né? Então, pra mim foi bem mais tranquilo, porque antes mesmo de eles começarem a pensar, será que eu posso confiar nessa menina? Eles já confiavam, por nem saber quem eu era. Então, pra mim foi bem mais tranquilo, porque quando eu cheguei, realmente, oi, essa sou eu, meu rosto, eu já era conhecida pelo que eu fazia, e não por quem eu era, de fato, né? Então, pra mim foi muito mais tranquilo, mas eu sei que muita gente sofre ainda pela questão de ser mulher e tentar começar do zero sozinha. E aí eu acho que fica até mais interessante, tipo assim, por exemplo, o caso da Camila. Começou mandando as entradas, teve uma lucratividade legal, tenho certeza que na hora que ela, tipo assim, se assumiu, né, quem ela era, Apareceu. a galera deve, a cabecinha do cidadão deve ter falado o quê? Ou é uma Como mulher. assim? Eu tô seguindo uma mulher há tantos meses, eu não acredito. E tô ganhando dinheiro com ela, eu imagino que, não de uma forma ruim, tipo assim, mas deve ter sido um choque pra galera até. Mas que bom que foi assim. Eu também tive um respaldo aí, apesar, né, dos pesares, os meninos lá da academia, querendo ou não, também me pegaram e me botaram ali e falaram, olha, essa daqui é a Mari, ouçam o que ela tá falando. Então, querendo ou não, também tive uma introdução masculina, né, no mercado. E eu ainda não vi, eu vi, aliás, para não falar que eu não vi, quem eu conheço que é uma mulher tipster, que não passou, assim, que se formou completamente sozinha, né, não teve nenhum outro homem envolvido, é a Raquel lá de Portugal. Tirando ela, principalmente aqui no Brasil, a maioria, algum homem introduziu ao mercado ali, e aí você foi começando a ganhar credibilidade.
Legal, legal. É, a Raquel, ela vai além, né? Porque ela, na verdade, ela que comanda tudo ainda, né? É isso que eu ia Ela falar. que começou a introduzir os homens ainda do serviço dela. Então, Sim! Raquel é um amor de pessoa, eu amo a Raquel. Raquel, queremos você aqui com a gente, hein, Raquel? Da minha parte, eu tive um certo preconceito, eu senti um certo preconceito, principalmente nos momentos de head, né? Que a gente que tá nesse mundo, a gente sabe que nem sempre vão ser greens, né? A gente vai ter heads pelo caminho, é normal. E eu percebia, no meu caso, que a choradeira masculina era muito maior quando o head vinha de mim e não de um homem. Eu percebia isso. E com o tempo, eu fui ganhando meu espaço, eu fui percebendo que eu fui ganhando meu espaço, só que eu mesma não confiava 100% em mim, porque, tipo, a desconfiança das pessoas a meu respeito colocavam dúvida em mim a meu respeito. Então, eu lembro que o momento mais marcante para mim foi um dia que um cara pegou e disse assim, Ju, não duvide do teu potencial. E aí ele me mandou um print que ele tinha colocado 3.000 numa aposta minha. Então, daí eu olhei assim e disse, uau! Eu achava que, tipo, o pessoal tava indo com 10 reais, 20 reais no máximo nas minhas apostas. Então, eu pensei, não, a responsabilidade realmente é grande e eu acredito em mim, eu sei o meu potencial. Então, mas o preconceito foi caindo por terra, sabe? Foi aos poucos, assim, eu fui ganhando meu espaço. E eu acho que isso que falta hoje, mais mulheres inseridas nesse meio, para que a gente possa mostrar que não somos diferentes dos homens desse mundo, né? A gente tem as mesmas dificuldades e a gente tem o mesmo potencial que um homem tem. Não tem diferença entre homem e mulher, né? Isso aí. Vou emendar a quarta pergunta nossa, gente. Desculpa, terceira mesmo. Até me perdi aqui. Qual foi a reação, né, de amigos e famílias, de familiares, de quando tomaram conhecimento do que vocês estavam fazendo? Que isso aí é específico de cada pessoa. Eu tenho a minha, vocês com certeza têm a de vocês. Mas por ser mulher, eu acredito que tenha muito mais, né, esse choque. Pô, você está investindo o seu dinheiro, que você sua para trabalhar, para colocar aí em aposta, o que você está fazendo e tal. E aí, gente, qual foi a reação das pessoas próximas a vocês? Acho que só a Camila que vai ser mais assim, né? Com o namorado dela que já tinha quebrado o gelo já. Nada, mas tem toda uma família também por trás, né? E a minha questão ainda foi que eu era funcionária pública. Então, eu já estava num cargo estável, né? Para simplesmente abandonar tudo para começar a trabalhar com uma renda variável. E não é uma renda variável qualquer, apostas. Que ainda não é uma coisa muito, né, muito aceita ainda aqui no Brasil. Então, eu tive esse começo aí da minha família ter aquela desconfiada de você tá doida? O que você tá fazendo com sua vida, né? Mas foi muito uma questão mesmo de eu ir mostrando aos poucos, né? Também não tentei assustar ninguém logo de começo, não foi uma coisa que eu decidi da noite pro dia largar tudo que eu tinha para poder viver disso. Foi uma coisa gradiente, então foi bem mais tranquilo. E eu ainda, graças a Deus, tive muita gente que desde o começo sempre me apoiou muito nesse meio. Então, quase que de começo eu acabei palestrando no Betmasters do Danilo. E eu acho que isso que foi o que influenciou muito na questão também da minha família, né? Porque eu acho que depois que eu falei, estou indo para fazer uma palestra sobre isso, eu acho que a minha família acabou levando, tipo, se tem pessoas que pagam para, né, ouvir sobre isso, se existe, tipo, realmente eventos para falar sobre isso, então talvez seja uma coisa séria. Eu vi que depois aí que começaram a levar mais a sério a coisa, mas até então eles viam como uma coisa recreativa mesmo, que eu estava lá no meu trabalho e fazia isso como uma segunda renda. Mas depois daí que foi meio que, né, simultâneo, assim, que eu resolvi sair do meu emprego para começar a viver só disso mesmo, e aí eu vi que realmente estava bem mais tranquilo, mas teve um comecinho difícil também. É a primeira vez que eu falei pra minha mãe, no caso, que eu tinha conhecido o mercado de apostas e tal, e tava sendo legal, eu acho que ela pensou, oh, meu Deus, aonde fui que eu errei? Mas meus pais, assim, não posso reclamar, eles sempre me apoiaram tudo no que eu queria fazer, mesmo que eles não entendessem. Então, com as apostas foi a mesma coisa. Por mais que
eles questionassem ali e tal, tivesse uma preocupação inserida, né, quando você fala que você tá botando dinheiro e tal, mas eu já era independente também, então não tinha muito o que falar, mas em geral eles me apoiaram, apesar de não compreender, né, o que estava acontecendo. E depois que eu comecei a fazer as lives para academia, também ficou muito mais simples de explicar, né? Porque quando você tá ali fazendo a live para tantas pessoas todo dia, falando as mesmas coisas, às vezes eu vou para casa deles, que eu não moro na cidade dos meus pais, né? Mas às vezes de final de semana eu vou para lá e tenho jogo para fazer. Então eles veem o negócio ali acontecendo, agora eles já entendem melhor, mas em geral eu não gosto de falar o que eu faço. Se alguém me pergunta, se é uma pessoa que eu não conheço direito, tô conhecendo, tipo, conheci numa festa, o que você faz da vida? Eu sou trader na bolsa. Que bolsa? Não falo. Até porque eu trabalho na bolsa Bovespa também. Então eu só empurro ali, ou então, eu faço correspondência, umas lives para uma empresa portuguesa. Tipo assim, eu vou comendo pelas beiradas ali. Eu não falo. Eu só falo se for alguém que, tipo assim, eu sei que eu vou conseguir explicar exatamente o que é o mercado, como é que funciona, explicar que não é uma loucura, que não é aposta cega ali, né? Que existe uma matemática envolvida e tal. Então, como é muito trampo, muita coisa para falar, em geral eu não falo nada. Eu evito, porque, assim, isso vai ser desmistificado ainda. Quando a gente tiver legalização aqui das apostas no Brasil, quando as pessoas pararem de ver como uma loteria, né? Porque hoje a galera acha que é tipo Mega Sena, entendeu? Só que você gasta mais dinheiro. Mas não é. Mas você vai ter uma meia hora aí para você explicar tintim por tintim para alguém o que é, e muitas das vezes ela não vai entender ainda. Então, se eu não tiver que explicar, eu prefiro não explicar. É que eu acho que até essa questão mesmo, porque às vezes as pessoas falam, parece que você tem vergonha do que faz, só que não é, que realmente é todo um trabalho para você conseguir explicar o que você realmente faz. Você conseguir realmente fazer as pessoas entenderem o que você faz. Então, às vezes, né, acabar evitando todo o trabalho e você fala, a gente não investe. Sou investidora. Assim, eu não tenho vergonha nenhuma do que eu faço, muito pelo contrário, eu me orgulho bastante, acho que... Dá até a cara tapa, né? Então, para mim tá bem fresco na memória, né? Ainda tô passando por isso. Não tive uma aceitação boa, né? Minha mãe mesmo, quando eu tô acompanhando até mais tarde, assim, o UFC, fala, você tá igual boba aí apostando, vai dormir, vai descansar, amanhã seu dia é cheio, coisas desse tipo, né? No meu caso, as pessoas julgam tipo assim, tu tá ganhando dinheiro fácil, ou então tu tá ganhando dinheiro de forma ilegal, como no Brasil ainda não está, no caso, legalizado, né? As pessoas já te levam pro lado do crime, como se tu fosse um criminoso, né? Então, como se tu estivesse tirando dinheiro de famílias, enfim. E não é verdade, né? Família da Denise Coates. Eu acho engraçado, né? Como é que a galera pensa isso, né? Mas não pensa isso de uma bolsa, de uma Bovespa. Porque é a mesma coisa. Lá alguém tá perdendo. Se você tá ganhando, alguém tá perdendo. O que acontece é que muitas vezes a quantia que a pessoa perdeu é tão irrelevante para ela, porque lá a gente tá falando de quantias de dinheiro absurdas, né? Mas de qualquer jeito, toda bolsa, alguém ganha, alguém perde, gente. Se a gente for, né, ficar se doendo por isso, pô, paciência, aí cada um tem que correr atrás do seu. Mas eu lembrei o que eu ia falar. Eu ia falar que eu não tenho vergonha, que eu tenho orgulho do que eu faço, mas eu tenho vergonha do que as pessoas pensam que eu faço quando eu falo que eu aposto. É exatamente isso que a Ju falou, né? Pensa que é ilegal. Fala várias coisas, eu fico pensando. Antes fosse legal, não precisava tá dando tanto dinheiro pro leão, porque a tributação, né, sem ter uma regulamentação, é uma tributação pesada que a gente tem que pagar. Então, também é um dos motivos que eu prefiro não falar. Eu tenho vergonha do que a pessoa entende. Eu sei que muitas vezes ela vai entender errado, então prefiro evitar. Tenho também a questão do vício, né? Que muita gente fala que vai ficar viciada, que vai virar à noite,
apostando, acompanhando, né? Então, concordo com a Mari, né? Há pouco tempo eu conversei com uma amiga, aí ela quis saber como que funcionava, né? Aí ela, de cara, já falou, nossa, eu achava que era ilegal, não conhecia mesmo. O bom é que ela teve uma boa abertura, né? De querer saber mesmo, não teve preconceito. Que bom. Que bom. Eu acho que até também essa questão no começo, que você sofre muito até, né, pra quem pelo menos trabalha com futebol, que nem final de semana é onde tá o maior volume de jogos, né? Então, pra quem, por exemplo, né, é casado, namora, né, a família que já tá acostumada ali com aquela rotina de segunda a sexta, normalmente quando eles mais querem a sua atenção, normalmente é quando você mais vai precisar trabalhar, né? Então, até você conseguir, né, conseguir realmente fazer a sua rotina, de você conseguir conciliar tanto a sua parte de lazer com a parte de trabalho, também no começo é bem pesada, né? Porque às vezes acontece muito de ter eventos, viagens e tudo mais, que no começo você não quer deixar de trabalhar para você poder fazer essas coisas, né? Então até você conseguir ter essa mentalidade de, não, eu também preciso descansar, preciso também dar atenção para minha família, pro meu namorado, pro meu marido, enfim, é uma questão também, né, que é um processo. E eu percebo bastante também o preconceito, principalmente no início, porque no início é difícil quem já começa tendo um bom lucro, assim, sendo muito lucrativo, né? Então, as pessoas dizem, você não sai do lugar, tá perdendo teu tempo, tá perdendo tempo em família, enfim. As pessoas acham que tu tá jogando teu tempo fora, até que tu comece a realmente ser lucrativo. Esse preconceito existe muito, né? Eu acredito que não somente com nós mulheres, mas com os homens também. E é difícil, quem entra no mundo de apostas e já sai ganhando, assim, no início tu apanha muito, né? Exato. Gente, vamos para a quarta pergunta. Vou mais para o meio esportivo, futebol, basquete, vôlei, algumas modalidades assim que com certeza vocês devem admirar. Eu pergunto para vocês sofrem preconceito ou já sofreram preconceito por gostar de esporte, por gostar de futebol, por exemplo? A Mari, alucinada de futebol, 70 lives por dia. Camila faz stories todo dia falando de futebol. A Fernanda, educadora física, vive isso, né, Fernanda? Profissionalmente, inclusive. E a Ju também apostando há mais tempo aí. E aí? Vocês sofrem algum tipo de preconceito por isso? Por ser mulher e gostar de algum esporte específico? Conta pra gente algum tipo que sofreu. Toda mulher que já jogou, joga futebol, futsal, né? Já escutou falando de alguém assim, tal pessoa tá jogando igual um homem, tal pessoa é muito masculina. Então, assim, são coisas que, infelizmente, a gente sempre escuta. No meu caso, eu sempre gostei mais de vôlei e handebol. Então, na parte de futebol, assim, o que eu acho mais divertido, assim, gosto de jogar, brincar mesmo, é embaixadinha, altinha. Então, na faculdade mesmo, quando a galera estava jogando, eu sempre fui incluída, tive uma boa recepção. Então, até que nessa parte eu tive sorte. Quanto, assim, a esporte, eu nunca fui uma pessoa muito... Na real, quando eu era bem novinha, eu até jogava, mas eu sempre fui uma pessoa de assistir. Eu sempre gostei de assistir competições esportivas em geral. Tênis, futebol, vôlei, enfim, tudo que tinha, por exemplo, Olimpíadas. Era eu na frente da TV as 2 semanas vendo tudo, vendo salto com vara, vendo tudo. Eu adoro, eu acho o clima da competição esportiva algo muito legal. Eu joguei por um tempo, assim, na escola, e eu sempre realmente gostei de futebol. Eu tenho 1,53 m de altura, vocês nunca me viram pessoalmente, mas eu sou, tipo, muito pequena, e eu sempre fui. Então, eu não me dava muito bem jogando vôlei, nem basquete, e também... Eu gosto de futebol, eu me dou bem jogando futebol, eu já fui convidada para jogar futsal pelo time da cidade, mas eu não fui, isso tudo quando eu era criança. E aí que tá, né? Eu vejo aqui no Brasil, falta muito incentivo para você praticar esporte. E falta mais ainda se você é mulher, porque depois, beleza, saí do colegial, esqueci esporte, não dá futuro, beleza. Quando eu cheguei na faculdade, aí sim que eu fui começar a encontrar mulheres que jogavam.
que montavam um time, que usavam as quadras da faculdade. Então, assim, eu acho que esse meio universitário vem desconstruindo bem o preconceito aí da mulher que joga, porque hoje você vai em jogos universitários, tem time feminino de tudo quanto é modalidade. Então, aos poucos, existe? Lógico que existe, mas do mundo que era, para quando eu era criança lá, que se você jogasse futebol, você era macho, para o mundo de hoje, em que todo mundo joga aí nos eventos universitários, acho que já melhorou muito. Mas, um ano atrás, mais ou menos, eu tava gorda e eu queria praticar esporte para emagrecer. E, gente, vocês não imaginam o trampo que foi para eu conseguir encontrar um lugar e um grupo para praticar. Coisa que eu falo, o homem, ele é socialmente muito mais inserido na sociedade. Um homem, se ele, sei lá, namora por 5 anos, só fica dentro de casa e some. Aí ele larga, volta, reaparece. Ele chega lá no futebol, na quadra que os amigos dele sempre jogam, tal dia da semana. Ah, vem jogar. E aí ele já tá indo jogar toda semana. E enfim, esses eventos entre os homens, principalmente para a prática esportiva, eles acontecem muito. Eu não sei nos estados de vocês se tem diferença, mas aqui, pelo menos, interior de São Paulo, gente, para você montar um time de vôlei é uma vida. Tipo assim, não tem onde você procurar, não tem grupo no Facebook, ou você tem que ir até uma academia e procurar lá, mas tipo, uma interação simples, social, assim, para praticar esporte entre mulheres é muito difícil. Então, assim, acho que acima até do preconceito, falta incentivo para a prática de esporte em geral aqui, mas principalmente para as mulheres. Tanto que o grande exemplo é o futebol feminino daqui, né? A diferença de incentivo monetário até. Mano! Aquela questão quanto que uma jogadora mulher ganha e quanto que um jogador da Série C ganha mais do que uma de uma Série A feminina, né? É um absurdo, até por essa questão mesmo de patrocínio, de realmente representatividade e tudo mais, porque realmente é uma questão que eles já estão mais acostumados a realmente jogar a imagem do homem como um jogador de futebol. É eles que realmente movimentam o mercado esportivo, é eles que realmente fazem acontecer, né? Para as mulheres está mudando mais agora essa questão, depois da Copa, né, Mundial Feminina já ajudou bastante, porque hoje em dia você já vê mais pessoas indo assistir os jogos e tudo mais. Mas é uma questão que até quando você pegava vídeos mesmo do pessoal, né, fazendo entrevistas com as jogadoras femininas, pô, era uma coisa de os gatos pingados que com certeza era a família das jogadoras indo assistir. Não era questão mesmo do time abraçar e falar, não, eu quero ir torcer. Mas, né, depois da Copa a gente viu, por exemplo, né, a final do Corinthians e do São Paulo, que realmente lotou o estádio. Então já tem muita coisa ainda para crescer, obviamente, né, mais incentivo, mas já está mudando muito já o cenário para as mulheres. Graças também, né, a imensidão que a Copa Feminina atingiu. Eu acho que essa Copa do Mundo Feminina, essa última, foi um grande divisor de águas pro futebol feminino. Vários protestos de jogadoras, a Marta jogando com a chuteira rosa lá, porque queria o mesmo patrocínio. Mano, eu acho que tá certíssimo, é isso mesmo. E se você pegar, eu lembro que a gente cobriu alguns jogos da Copa Feminina lá na academia, e eu lembro de que eu acabei chegando nessa estatística num jogo. O Brasil, seleção brasileira, masculina, jogou, eu acho que 20 e tantas Copas Américas e foi campeão de 8 Copa América. Então, assim, não é um rate tão alto aí para a nação que é única pentacampeã mundial. Aí você pega o futebol feminino do Brasil. A gente jogou 8 Copas Américas, que foram todas as Copas Américas até então, e a gente ganhou 7. Então, tipo assim, quando você compara em resultado, a seleção brasileira na Copa do Mundo fez gol de falta na França, melhor do mundo, campeã mundial. O Brasil, seleção masculina, não faz um gol de falta desde a Copa de 2014. E aí? É justo elas receberem menos? A Marta tá jogando ainda com 40 anos, já foi melhor do mundo 500 vezes? Não é, cara. Eu acho que, assim, estamos progredindo, sim. Essa Copa do Mundo foi crucial, mas falta, assim, quilômetros ainda, infelizmente.
E Verdade. até questão de acesso, né? Que nem, por exemplo, eu sou São Paulina. Eu queria muito poder acompanhar, né, de perto. Só que é muito mais difícil de você conseguir acompanhar, porque a maioria dos jogos é tudo interior, que para você conseguir ir, é diferente de eu quero ir no jogo do masculino no Morumbi, em questão de menos de 1 hora eu tô lá. Agora, para assistir jogos do São Paulo é muito diferente. Assim como de qualquer, né, outro time grande daqui, o time, né, principal masculino tá lá no seu estádio e o feminino é sempre nos jogos, nos estádios de base, então é muito mais complicado de você chegar, né? Então até para acompanhar mesmo esse incentivo acaba dificultando bastante. E nem divulgado. O mesmo tanto que é divulgado o masculino é. O masculino tem páginas exclusivas para você entra ali, já tem os times, as divisões, a série. E o feminino? Não tem nada. Assim, e isso que ainda os ingressos são de graça, né? A grande maioria é tudo gratuito. E ainda assim não atinge um público nem considerável mesmo. É complicado. Verdade.